Bora lá, bora dar continuidade ao nosso raio-x, dessa vez olhando aqui agora inglês, disciplina de inglês, tá certo? A disciplina de inglês é uma disciplina bastante interessante porque existe um mito que paira na mente dos concurseiros de que é uma disciplina difícil, de que é uma disciplina de difícil absorção de conteúdo, de aprendizado complicado. Quando eu mostro a você, estatisticamente, que inglês para o CFO se resume basicamente em compreensão de textos verbais e não verbais. Só isso, a interpretação de texto. Não se preocupe em dedicar atenção nas classes gramaticais do inglês, em números, pronomes. Você vai dar uma lida, você vai dedicar atenção mínima a isso, né, durante a sua preparação. Mas concentre esforços diretamente em ler e interpretar texto. Olha só, no último CFO, 5 questões de inglês e as 5 questões sobre compreensão de textos verbais e não verbais. Como é que você vai fazer isso? Você vai ter que inserir, pessoal, o inglês dentro da sua rotina. Eu sempre comento, né, que é o que eu fazia, né? Eu assistia vídeos em inglês com legenda em português para facilitar, ou ao contrário, assistia o áudio em português e a legenda em inglês para facilitar a compreensão ali das palavras. Eu peguei meu celular, né, e coloquei ele todo em inglês para forçar também a absorção de um vocabulário ali e não me preocupava em entender as regras gramaticais. Eu me preocupava em entender a mensagem que aquele texto em inglês estava prescrito, porque de fato em inglês a sua prova está focada, até colocamos aí no slide, né? Está focada na interpretação de texto. Então não se preocupe, não dedique muita atenção, né, em advérbios, expressões adverbiais, nada do tipo. Se preocupe em interpretar, entender o texto, suprima as palavras que você tem dificuldade, são palavras de difícil compreensão, foque em extrair o conteúdo geral daquele texto, certo? Não o sentido da palavra em específico. E para isso, você vai ter que inserir inglês dentro da sua rotina diária. Observe aí como eu mostro para vocês, através do gráfico de pizza, que inglês é resumido 100% em compreensão de textos verbais e não verbais. Para isso, eu te convido a inserir inglês dentro da sua rotina. É interessante, né? Algumas ferramentas, como por exemplo o aplicativo Duolingo, ele quebra bastante um galho. Você vê ali aqueles exercícios, aquelas metas, a gamificação funciona bastante. Eu convido também vocês a utilizar estratégias como essa na sua preparação, tá certo? Então, inglês, 100% compreensão e interpretação de texto, inserindo o inglês dentro da sua rotina. Você não vai sair por aí falando inglês com todo mundo, mas, à medida do possível, assista filmes em inglês, leia textos em inglês, se force, se desafia a isso, né? Coloque o inglês como um desafio para você, porque você vai chegar bem na sua prova se você tiver de fato a capacidade de extrair a mensagem, o conteúdo do texto, verbal ou não verbal, que está ali em inglês, para que no CFO você chegue com a musculatura suficiente para gabaritar essa disciplina, tá certo? Então, inglês, interpretação de texto, beleza?